Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, sou cientista político. Estamos no dia 9 de janeiro de 2017. Gente, vocês devem ter percebido que quase todas as prefeituras que assumiram no Brasil, se não praticamente todas, né, o discurso de quem assumiu, de quem ganhou as eleições, foi um discurso muito próximo daquele discurso que estavam nas redes sociais, que estavam na televisão, de austeridade, inclusive da esquerda. Vocês percebam que as prefeituras que ganharam falavam em austeridade, né? Que aqueles governos que estavam anteriormente gastaram indevidamente, fizeram o que não podiam, fizeram o que além do que devia ter sido feito, e deixaram todos os cofres públicos à míngua, a zero, ou quase perto disso, né? Então a gente percebe que eles chegaram ao poder com um discurso de: olha, nós vamos arrumar a casa, tá? Mas se todo mundo está fazendo o mesmo discurso, quem é que está certo nessa história toda? Não é? Porque se quem estava no poder no governo federal era o PT, e os aliados do PT era a esquerda, e aí a oposição é que vinha com um discurso de austeridade, tanto que o próprio PMDB está fazendo um governo de austeridade, né, com gastos localizados específicos, exceto alguns erros, algumas falhas de aumento salarial funcional que muitas vezes não deveria ter sido feito e acabou sendo feito. E alguns casos de alguns governos de estados também que fizeram a mesma coisa. E tá errado, né? Se tu pega austeridade, tu não pode te aumentar, não pode dar salário para ti mesmo, que já é uma coisa errada, e ainda mais aumentar o teu salário quando todos os outros estão caindo e baixando. Isso é muito errado. E isso cai em descrédito junto à população. Mas não bastasse esse fato, a gente percebe também, né, além dessa hipocrisia toda, a gente percebe que existe realmente aquela história de todo mundo fazer o mesmo discurso, igualzinho, como se fosse normal essa situação. Bom, e aí como é que a gente vai saber quem é quem nessa história? Infelizmente, só com o tempo. Com um modus operandi. O primeiro ano é um ano normalmente de administração, de verificar o que tem nas contas públicas, de organizar a casa, montar as secretarias municipais, de iniciar a construção, organização de projetos, de propostas, de um primeiro contato com a sociedade. E nesse primeiro ano vocês não vão ter condição realmente de saber como é que está se comportando o governo nesse aspecto. Já a partir do segundo ano, que vai ser o ano eleitoral, vocês já vão ter eleitoral para presidente, governador, deputado federal e senador. Vocês já vão ter condição de ter uma noção de saber se aquilo que está acontecendo nas prefeituras é verdade ou não. E muitos desses ex-prefeitos que perderam eleições serão candidatos, para se manter no poder, serão candidatos a deputado estadual, a senador e a deputado federal. Alguns até a governador. Então vocês vão ter, e talvez até a presidente, vai que aconteça, né? Tem louco para tudo. Algum candidato, alguém que saiu de prefeito vai querer ser candidato a presidente da república. Tem louco para tudo, acontece, né? Mas vocês podem ter certeza que mesmo essas pessoas, vocês vão poder identificar alguma coisa a respeito delas.
É uma tendência que nas próximas eleições, pessoas que não têm experiência política nenhuma, que nunca concorreram a nada, saiam candidatas. Ou pessoas com baixo poder de rejeição. Né? Então por isso que eu estou falando até prefeito, porque daqui a pouco eles estão lançando dentro de algum partido político um prefeito porque teve baixa rejeição. Só por isso, por mais nada. Né? Então existe a possibilidade, existem todas as possibilidades. As próximas eleições são eleições únicas praticamente, elas vão acontecer num cenário de alta rejeição ao político e à política em si. Nas últimas eleições, o voto em branco, o voto nulo, a abstenção tem crescido muito, o que é uma pena, porque o que alterna realmente o poder, o que transforma realmente o poder, é o voto consciente, e esse voto consciente dado em alguém que nunca teve mandato, pode eleger essa pessoa. Pode botar uma pessoa no poder, uma pessoa que não tem vícios políticos, e só o fato de oxigenar o poder, alternar o poder, já faz uma grande diferença. Ah, mas a urna é fraudada, isso, aquilo. Aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, na última eleição, nós, nas duas últimas eleições, nós tiramos governos que estavam há muito tempo no poder. Aqui em Porto Alegre estavam 4 mandatos, o PDT e o PMDB, e nós retiramos, botamos o PSDB. Na última eleição a governador do estado, estava o PT no poder e nós colocamos o PMDB. Na última eleição para Senado, na mesma eleição de governador, estava concorrendo o PDT e o PT, só que o PDT era um candidato que era centro-direita, na verdade, que é o Lazier Martins, e ajudou a derrubar a Dilma Rousseff lá no Congresso Nacional. Ele foi contrário aos interesses do próprio PDT aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, que aconselhou ele a votar a favor da Dilma, e ele votou contra, porque o povo disse para ele votar contra, né? E jornalista e tudo, ele estava consciente das posturas dele, da ação correta dele. Ele não foi pelo partido, ele foi pelo povo, né? E ele foi contrário aos interesses do PT, que era aliado nacional do PDT. O PDT é aliado nacional do PT, no caso. Então, dá pra gente confiar. Eu sei que muita gente vai dizer, não dá, as urnas são fraudadas. Aqui no Rio Grande do Sul, o voto consciente tem mostrado que a gente consegue fazer isso. É voto válido, né? Então, se a gente consegue fazer isso aqui, por que o resto do Brasil não consegue? É o voto branco, o voto nulo, a abstenção, que tem fragilizado as urnas nacionais. Em São Paulo, o voto válido, consciente, colocou um novo prefeito na cidade de São Paulo, né? Então, um prefeito que não é nem sequer político, né? Em turno único, com 60%. Gente, isso aí, se quiser insistir que a urna é fraudada, tudo bem, mas a prova está mostrando o contrário. Né? O que está sendo fraudado nessa história toda é o discurso de anarcocapitalistas nas redes sociais, que estão induzindo vocês ao erro, para que você não vote. Enquanto você não votar, você vai ter voto em branco, vai ter voto nulo, e eles vão poder manipular. Aí sim vão poder manipular. Então, nas próximas eleições nacionais, percebam isso, se deem conta disso e votem conscientes, né? E a situação essa das prefeituras que eu estou comentando com vocês só vão poder perceber realmente o que está acontecendo a partir do segundo ano. Então, este primeiro ano vocês têm que ficar muito atentos, analisar realmente quem está. Vocês vão ter que começar a fazer uma coisa chamada controle social cidadão, porque só assim vocês vão saber se esses prefeitos são realmente sinceros, estão realmente sendo sinceros com vocês ou não, se eles vão cumprir aquilo que eles prometeram ou não. Essa situação é muito estranha. Todos estão com o mesmo discurso de austeridade. Quantos desses realmente serão austeros? Quantos desses realmente cumprirão tudo que vão prometer? A gente vai ter que esperar para ver. E vocês vão ter que fiscalizar. Então, o que eu estou fazendo nesse vídeo, basicamente, é solicitando que vocês aprendam a fiscalizar.
entrem nos conselhos sociais. Vocês não precisam estar afiliados a partido político nenhum para poder fazer isso, simplesmente vocês podem fazer controle social na área da saúde, na área da educação, na área do transporte, né? Vocês podem fazer em todas as áreas, né? Entrem em contato com alguma secretaria de alguma área que interessa a vocês e perguntem como é que vocês podem participar para fiscalização social, controle social, cidadão. Então aquelas pessoas que têm um tempinho vago, que têm uma possibilidade, qualquer momento que seja, essas pessoas elas são fundamentais nesse momento. Aposentados, isso é um excelente trabalho para aposentados, jovem em idade escolar que tem algum tempo vago, algum horário vago, uma situação vaga, que possa se dedicar para aprender como se faz política, para amanhã depois se tornar um grande político, um bom político. Você tem que aprender fazendo, e a melhor forma é essa, de fiscalizar, fazer o controle social cidadão, né? Não precisa ter filiação ideológica nenhuma, vai lá e faz a tua parte. Foi assim que eu comecei e eu recomendo para todo mundo que faça o mesmo, né? A associação de moradores, controle social, né? Fazer parte de alguma sigla político-partidária. Não precisa ser de esquerda para tu fazer controle social, pelo contrário, tu pode fazer isso também pela direita, né? É bom que a direita aprenda a fazer controle social, porque senão não vai conseguir fazer, tomar os espaços que estão hoje sendo dominados por grupos da esquerda, tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.